olha só, acompanhe aqui a leitura do artigo 315 do nosso Código Penal. Vamos lá. Vamos aqui, olha só. Dar continuidade. Dar as verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. São várias informações que nós temos aqui nesse texto de lei que precisamos extrair para melhor compreender esse tipo penal. E melhor compreender quando esse crime é consumado e quando esse crime é tentado. Quando de fato caracteriza e quando não caracteriza a conduta do artigo 315 do Código Penal. Pois bem, então a conduta é dar as verbas ou rendas públicas uma aplicação diversa daquela aplicação estabelecida em lei. Qual é a pena para esse crime? Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Agora, rapidamente, deixa eu chamar a atenção para vocês. Olha só. Lembram de vocês sabem, antes de eu perguntar se vocês lembram, que o direito penal, tanto parte geral como parte especial, como um todo, penal, processual penal, ela é fundamentada por princípios. Princípios que regem, né, todo o ordenamento jurídico, em especial o direito penal, processual penal. No direito penal, nós temos um princípio chamado princípio da proporcionalidade. Lembra que é o princípio da proporcionalidade? Pelo princípio da proporcionalidade, deve haver uma correlação proporcional entre a conduta praticada e a pena aplicada. Ou seja, conduta grave, pena mais severa. Conduta menos grave, pena menos severa. Vocês acreditam que esse tipo penal, ele observa o princípio da proporcionalidade? O princípio da proporcionalidade foi aplicado na confecção desse texto de lei? Olha a conduta. Tem uma lei, é criada uma lei, onde estabelece a aplicação daquela verba ou daquela renda pública. O funcionário público, o administrador, não observa e ignora essa lei. E ao invés de aplicar essa verba destinada a um hospital, ele aplica uma reforma escolar. Ao invés de aplicar essa verba para aquisição de merenda escolar, não, ele aplica em compra de produtos para o gabinete. E aí? Há uma aplicação diversa. Isso é ou não é um crime grave? É ou não é uma conduta grave? É, com uma pena o quê? Insignificante. 1 a 3 meses ou multa. Ok? Então, veja bem, só para chamar a atenção de vocês, que esse aqui é um dos tipos penais que não observa o princípio da proporcionalidade. Então, olha só. Então, nós, na administração pública, o administrador público, ele que vai gerir as verbas ou rendas públicas, há dinheiro público, onde o administrador ou funcionário público, ele tem o quê? Discricionariedade para aplicar esse dinheiro onde ele bem entender melhor. Ou seja, tem lá um fundo de 200 mil reais. Ele, às vezes, se não houver nenhuma lei falando onde deve ser aplicado, ele tem certa discricionariedade para destinar esse valor. Vou fazer uma reforma escolar, vou comprar equipamentos hospitalares, vou adquirir uma ambulância, enfim. Via de regra, as ações dos administradores são discricionárias, ok? São discricionárias. Lógico, observando todos os princípios que regem a administração pública. Agora, tem algumas ações que elas não são discricionárias. Eles não têm o poder de escolha. Eles não têm alternativa de escolher. Tá? Eles precisam o quê? Cumprir aquilo que for determinado. Então, por vezes, há uma verba onde a lei estipula determinada quantia em dinheiro vai ser dotada para compra de equipamentos hospitalares. Se
não observar o que a lei estipula, se esse fundo aqui for empregado em qualquer outro setor da administração pública, significa o quê? Que esse funcionário público praticou o crime do artigo 315. Mas para ele praticar esse crime, ele deve de fato o quê? Aplicar essa verba ou essa renda pública no setor equivocado, ok? Aplicação não é o mesmo que destinação. Vamos já começar a estudar esse tipo penal. Olha quanta informação traz esse caput. Aplicação é diferente de destinação. Se o funcionário público não aplica essa verba no setor não autorizado, ele apenas destina essa verba ou essa renda pública, olha, eu vou destinar para lá, para aquele setor, para nós aplicarmos naquele setor. Mas essa mera destinação, sem aplicação, não configura consumação do 315, configura modalidade tentada. Ok? Então, primeira coisa, presta atenção. A aplicação é diferente de destinação. E quando fala fazer aplicação, dar a verbas ou rendas públicas, a aplicação diversa da estabelecida em lei. Lei em sentido estrito. Lei ordinária. Se fala lei, pessoal, não cabe o quê? Não cabe decreto. Ok? Então, lei não abrange decreto. Lei não abrange ato normativo. Ok? Não abrange. Tá? Então, olha só, para praticar esse crime do artigo 315, o funcionário público deve desviar, deve dar uma destinação diversa à verba ou renda pública, diversa da quê, professora? Diversa da estabelecida em lei. Então, primeiro, para praticar esse crime, eu preciso ter o quê? Verbas ou rendas públicas. Fazer o que com essa verba ou com essas rendas públicas? Dar uma destinação diversa. Destinação diversa da quê, professora? Destinação diversa daquela estabelecida em lei. Então, eu preciso ter uma lei que especifique uma destinação para essa verba ou renda pública. Depois que eu tenho essa lei especificando a destinação, o que o funcionário público faz? Ele ignora aquela lei, ele ignora aquele mandamento legal e ele pega essa verba, essa renda pública e aplica em uma destinação diversa. Dá a destinação diversa. Faz uma aplicação em outro setor, faz aplicação no setor errado. Faz aplicação em um setor não autorizado, ok? Agora, essa é a conduta do 315. Agora, se o funcionário público pega essa verba, pega essa renda pública e aplica direitinho onde a lei manda, onde a lei especifica, não há que se falar em conduta criminosa. A conduta reside o quê? No emprego irregular. Tá? Então, para que o agente responda por esse crime, o emprego dessas verbas ou rendas públicas deve ser o quê? Irregular. E o que vai caracterizar essa irregularidade da lei? Essa irregularidade da lei será caracterizada o quê? Com a não observância. Tá? Com a não observância. Quando que ele vai praticar esse crime? Quando ele não observar o que estiver estipulado em lei. Ele vai ignorar o mandamento legal e assim pratica o crime do artigo 315. Por quê? Porque quando tem uma lei especificando a destinação da verba ou da renda pública, esse ato não é discricionário, ok? Então, se a lei não permite, o funcionário não pode assim agir. Se ele age contrariamente à lei, no direito penal, ele pratica o quê? Uma conduta criminosa. Certinho? Ok? A pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Então, em que consiste mesmo esse crime, professora? Olha só, consiste na conduta do funcionário público, não existe esse do, tá, pessoal? Depois eu corrijo para vocês, tá? Consiste na conduta do funcionário público que utiliza
ou emprega de maneira irregular, verbas ou rendas públicas, que possuem o quê? Que possuem destinação específica em lei. Então, olha que legal, olha que bacana. Em que constitui o crime do artigo 315, professor? Constitui a conduta do funcionário público que emprega de maneira irregular, que utiliza de maneira irregular verbas ou rendas públicas, tá? E essa irregularidade é caracterizada por não observar a destinação legal dessa verba ou renda pública. Ou seja, sempre que não for observada a destinação legal da verba ou da renda pública, isso caracteriza um emprego irregular. Isso caracteriza o crime do artigo 315 do Código Penal. Ok? Vamos lá. Um exemplo. Aplicação de verbas destinada à compra de equipamentos hospitalares em uma obra escolar. Ou seja, aplicação de verbas legalmente, né? Legalmente destinada à compra de equipamentos hospitalares em uma obra o quê? Escolar. Se eu tenho uma verba e a ou renda pública que tem uma destinação legal, há uma lei falando que essa quantia é para a compra de equipamentos hospitalares. E eu ignoro essa lei, o funcionário ignora essa lei, ele está fazendo o quê? No momento em que ele ignora essa lei e dá uma destinação diversa a essa quantia, ele está fazendo uma aplicação irregular das verbas ou rendas públicas. Ele está praticando o crime do artigo 315 do Código Penal. Certinho? Ok? Vamos prosseguir. Então, o que é necessário? O que é necessário para que a gente pratique esse crime? O que é necessário? Uma destinação legal da verba e renda pública e a inobservância dessa destinação legal. Porque quando você inobserva essa destinação legal, você faz o quê? Você faz um emprego irregular. Quando fala em emprego irregular de verba ou renda pública, estamos falando o quê? De desvio. Tá ok? Desvio. Essa verba, essa renda pública tem o quê? Uma destinação específica e criada por lei, ok? Então, tem uma destinação certa e específica, legalmente instituída. O funcionário público não observa esse mandamento legal. Ele faz o quê? Ele desvia, ele faz um emprego irregular. Então, sempre que falamos em emprego irregular, podemos associar a desvio, ok? Agora, não é tão simples quanto parece. Presta atenção que não é tão simples como parece. Olha só. Se houver desvio, com o desvio, nós temos duas possibilidades, tá? Duas possibilidades. Olha aqui, coloquei a primeira possibilidade. Se houver o desvio, se houver um emprego irregular dessa verba ou renda pública, mas essa quantia em dinheiro ainda permanecer nos cofres da administração pública, retira de um hospital e aplica numa escola. Ou seja, essa quantia ainda foi aplicada na administração pública, ainda foi aplicada em prol do Estado. Ok. Sendo assim, pratica o crime do artigo 315. Agora, uma segunda situação. Se o funcionário público pega essa verba ou essa renda pública que tem destinação legal e não desvia ela para outro setor da administração, desvia ela para a sua conta bancária ou para a conta bancária de terceiros. E aí, ainda caracteriza o 315? Não. Aí não. Que crime que é esse? A quantia em dinheiro sai da esfera patrimonial da administração pública e incorpora o patrimônio particular do funcionário público ou do terceiro. Que crime que é ele? Que é esse? Crime de peculato. Que modalidade, que espécie de peculato? Peculato, desvio. Viu que legal? Olha que interessante. Então, olha só.
Olha só, recapitulando. Desculpa. Se esse emprego irregular, sem observância à lei, se esse emprego irregular consistir em pegar essa verba, essa renda pública e desviá-la para outro setor da administração pública, continua sendo crime do artigo 315. Agora, se pega e não observa o mandamento legal, pega essa quantia da verba ou da renda pública e desvia para uma conta particular do funcionário público ou do terceiro, aí não caracteriza mais o crime do artigo 315. Aí é crime de peculato. Peculato, desvio. Artigo 312 do Código Penal. Viram que interessante? Assim, há muitas nuances, há muitas informações a serem tratadas. Às vezes você olha e fala, nossa, é um tipo penal muito fácil, 10 minutos eu compreendi esse tipo penal. Ele é fácil, é bom de estudar, só que ele tem essas particularidades que exigem o quê? A nossa atenção, ok? Porque essa falta de atenção faz você perder ou ganhar uma questão, não é verdade? Então, olha só. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula da professora Débora Botan? Gente, papo reto com vocês, a professora Débora é uma professora nota 10, sabe tudo de direito penal, em especial os crimes. Aqui no Lá Concursos é o único site do Brasil, preste atenção, que nós temos crime a crime gravados. E cada crime que a professora Débora Botan explica para vocês, pode ter certeza, ela prepara aí uma pequena bateria de exercícios que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender, tenho certeza absoluta que você vai ficar super competitivo, tá certo? Meus amigos, minhas amigas, se você quer assistir o curso da professora Débora, Crimes contra a Administração Pública, acesse o nosso site lacconcurso.com.br, que lá nós temos uma isolada da professora Débora por apenas aí R$30, você vai ter aí um curso completo de todos os crimes contra a administração pública praticados por servidores públicos e aqueles também praticados por terceiros, tá certo? Então você vai ter este curso por apenas R$30, um curso muito competitivo, um curso que vai te preparar para qualquer concurso, eu tenho certeza disso, tá certo? Forte abraço, fique com Deus e espero você. Fui, tchau. Clique lá.